Olá, bom dia a todos. Para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira. Bom dia, Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra. Olambra é a cidade das flores, a estância turística aqui no interior de São Paulo. E hoje nós convidamos vários amigos para participar do nosso café com o Evangelho. E hoje é um dia que nós refletimos em função da data, que sabemos que não é uma data realmente correta, porque logicamente que se Jesus tivesse sido supliciado numa sexta-feira, nunca cairia sempre naquele mesmo dia. Hoje é dia 10 de abril. Deixa eu ver se eu estou entendendo, está um pouco confuso, Leila. Não, de acordo com o calendário, a data que ele foi supliciado na cruz... A data lembrando o dia e o mês, não seria sempre numa sexta-feira, né? Nunca seria numa sexta-feira, como uma data de aniversário. Nosso aniversário, cada ano, ele vai cair num dia da semana diferente. E, por outro lado, até o próprio mês. Mas eu estava refletindo com relação, enquanto a gente vai tomando esse nosso cafezinho, porque nós somos espíritas cristãos. E ontem nós começamos a comentar com relação a isso com os nossos amigos, mas vamos dar continuidade um pouco. Mas a nossa intenção é ver se a gente estende esse assunto também um pouco até domingo, porque amanhã nós temos o Evangelho com a família e domingo, que é o domingo de Páscoa, no nosso Evangelho no Lar, nós concluirmos a nossa reflexão, porque não teria como comentar aqui com os nossos amigos somente nesse tempo tão curtinho de 20 minutos de um café. Mas aí, Roberto, o que você gostaria de comentar com relação a isso, com essa data? Veja bem, eu vejo assim como uma certa resistência à chamada paixão do Cristo. Eu diria o seguinte, quem estava apaixonado ali eram os homens que o plantaram na cruz. Mas a paixão de ódio, de mágoa, de revolta, contra a proposta que ele veio trazer. E nesse sentido eu entendo como sendo a paixão, mas não do Cristo, a paixão dos homens. Por outro lado, eu prefiro imaginar um Cristo ressurreto. Aquele Cristo que pregava na Galileia, que pregava em Cafarnaum, às margens do Tiberíades, que nos legou o Sermão do Monte, curou a tantos, cegos, leprosos, paralíticos. Eu prefiro ver este Cristo em movimento, em ação, a nosso favor. Com relação a imaginar que isso aí já é uma leitura que outras religiões fazem e que merece o nosso respeito, como lembrei ainda há pouco e recordávamos ontem, quando falávamos sobre a necessidade da crença em Deus. Então as religiões mostram caminhos, mas no meu entendimento, no nosso entendimento espírita, é uma leitura errada. O Cristo, com a sua crucificação, ele não teria favorecido a nossa salvação. A salvação dos nossos erros, das nossas imperfeições e a aquisição das virtudes é esta sim, aquela que nos direciona para que nos salvemos. Porque ele próprio teria dito, aquele que quiser salvar o mundo, perder-se-á. Então, a salvação ela é individual. E é aquela simbologia do Cordeiro que remete-nos à Páscoa judaica, e que é muito celebrada, e que nós vamos abordar daqui a um pouquinho, é um outro momento. E uma outra coisa que eu queria comentar, Leila, é sobre aquele comentário, os comentários que sempre ocorrem, assim, nossa, mas a humanidade realmente é muito enganosa, muito traiçoeira. Como é que o Cristo
no domingo ele é celebrado, ele é recebido com palmas, ramos, na cidade de Jerusalém, e 5 dias depois ele é condenado. E sob os aplausos da multidão, né, que quando provocado por Pilatos, né, a quem que eles queriam que se libertasse, porque era uma tradição judaica, só para recordar, em que na Páscoa se libertaria alguém daqueles que tivessem sido condenados. É interessante porque eu sempre falo isso para quem está habituado a nos ouvir, a necessidade de, ao estudarmos a Bíblia, tirarmos o sentido do que ali está contido, não de uma forma literal, porque aí a gente até se recorda rapidamente do nascimento de Jesus, o nascimento e depois a sua morte, que ali vem dizendo que os reis magos, à noite, à beira da manjedoura, foram referenciar o menino. E na realidade não foi assim. É tanto que o Herodes diz o quê? Para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Porque eles vieram de longe. Eles fizeram uma viagem muito difícil, de muito tempo. Então, não seria no momento do nascimento. Foram meses, talvez 1 ano depois. E a gente tem essa visão que os reis magos estiveram ali na noite do nascimento do menino Jesus. Da mesma forma, como o Roberto ia dizer, a igreja dominante aproveitou-se de muitos simbolismos, de muitas festas que já existiam, festas judaicas, para trazer para a igreja, para que os cristãos pudessem ter aquele segmento. E aquela festa ali do Domingo de Ramos, então a gente tem essa ideia de que logo depois, né, 5 dias depois, Jesus é preso. Mas aí o Roberto ia comentar sobre isso. Pode falar, Roberto, porque o nosso tempo é assim, é o tempo de um cafezinho. É uma lástima, mas veja bem, o que é comemorado Domingo de Ramos, no calendário eclesiástico, teria sido domingo passado. O Domingo de Ramos, que é aquele que antecede ao Domingo da Páscoa. Entretanto, lembrando só os hábitos, os costumes dos judeus, eles tinham e ainda tem uma das festas chamada tabernáculos, das tendas, que ocorre no mês de setembro. Então, no mês de setembro, é um mês em que, para eles, é o outono. Inversamente de nós que estamos aqui no hemisfério sul, né, em que a nossa primavera é no mês no mês de setembro, e inversamente o outono é em março. O outono deles é em setembro. Então é a comemoração, como se fosse uma festa da colheita, né? Mas então eles têm aqueles rituais, eles constroem tendas, né? E tem-se também toda uma contextualização. O domingo dito de Ramos teria ocorrido no mês de setembro. Então veja bem, daí para o mês em que é atribuída a crucificação, que é o mês de Nissan, que no calendário judaico corresponde ao mês de abril, então seriam outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, 7 meses após. Então aí tem uma certa lógica, porque em 7 meses as opiniões, os hábitos, os valores, a leitura que se faz dos acontecimentos e a tomar uma posição aqui e outra ali, ela muda muito, né? Então, nessa mudança em que ocorreu, então, eles terem optado na antevéspera da crucificação do Cristo por soltar Barrabás e não a Jesus. E falávamos então da festa das tendas, né, do tabernáculo, e também, mas e aí onde surgiriam os ramos? Ramos, na verdade, teria a ver com aquele momento, que era o momento da colheita, porque tinha vários tipos de frutos, etc.
disponíveis, então os ramos eram descartados, era jogado no leito, sabendo que nós estamos tratando, aliás, tentando entender, um costume da época. As estradas muito poeirentes, então os ramos eles diminuiriam, por exemplo, com a passagem de povo, que é um movimento muito grande. Então a gente sabe que numa estrada que não é pavimentada, chão e terra seca, né? Lembrando que lá a aridez impera, até hoje em alguns lugares, mas enfim. Então, o domingo de Ramos. E Jesus, ele teria convidado aos discípulos, um deles para se fazer anunciar. Para o povo judeu que à época esperava um Cristo que os viesse libertar, né, do jugo romano, então chamava Shami. Shami, traduzido é Hosana. Hosana, no entendimento deles, não era uma louvação, era como que um clamor. Shami, quer dizer, nos liberta, nos livra, nós não estamos aguentando mais se você é realmente o Messias, o prometido, o enviado, então nos liberta. Era nesse sentido, Hosana, que é mais uma particularidade que o estudo aprofundado, então, do judaísmo nos ajuda a entender. E quem nos traz essas recordações é o professor Dr. Severino Celestino da Silva, que ele é titular da Universidade, professor titular da Universidade Federal da Paraíba, e versado em línguas antigas e particularmente no hebraico, né? Entre outras funções, são 2 cadeiras que ele ocupa na referida universidade, e ele é professor da cadeira de pós-graduação em Ciências das Religiões. Então ele nos traz todo esse detalhe. Tem um livro muito interessante deles, que puder ler, eu recomendo, o Analisando as Traduções Bíblicas, e ali ele coloca realmente os erros das transliterações e das traduções que chegaram até nós. É um grande companheiro e frequentemente ele vai ali em loco, né, como se diz, vai a Israel, então ele tem contato com toda aquela cultura, conhece realmente, pesquisa a fundo, e é muito bom. Nós temos dentro do movimento espírita grandes pesquisadores, estudiosos do Evangelho, para que a gente possa, quando falar com propriedade, com segurança, entender o porquê que certas tradições chegaram até nós. Isso é muito interessante. Uma coisa também que me coloca com curiosidade é com relação, por exemplo, por que na Sexta-feira Santa muitos fazem jejum, muitos não comem carne vermelha, não comem frango, por exemplo, comem peixe, optam por comer o peixe. Também é uma tradição que muitos de nós trazemos e continuamos seguindo. E nós espíritas, como Kardec nos ensinou, nós temos que ter uma fé raciocinada. Então, por que a gente traz essas, né? Jesus deu o seu sangue para nos salvar. Sexta-feira a gente não pode comer carne. Mas da onde que surgiu, Roberto? Você sabe? Você está nessa época para nos dizer de onde que surgiu essas tradições? Na verdade, vamos socorrer mais uma vez o professor Dr. Celestino, né? Severino Celestino. Então, mas eu queria falar antes, Leila, sobre a última ceia, né? É muito importante. Então, a última ceia, que na tradição teria ocorrido numa quinta-feira, e Jesus, conforme o registro de João, no capítulo 14, ele lembra aos seus apóstolos que era a última ceia que ele estaria fazendo com aqueles seus discípulos. E é lógico que era um ambiente pesado, de muita tristeza. Porém, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Está lá em João. Credes em Deus, crede também em mim. Porque se vos guardardes nos meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai,
e ele vos enviará um outro Consolador, que por ora o povo não conhece, mas que vós o conhecereis, e este Consolador ficará convosco até o fim. Até o fim de quê, né? A gente fica pensando hoje. Mas então falamos ontem sobre a cerimônia do lava-pés. Então tem essa conotação importante, um cenáculo, né? Que o professor Celestino disse que se emociona muito quando ele vai lá. Hoje é um sítio, né, tombado, é um patrimônio público, e fica no Monte Sião, em Jerusalém. E dali se avista o Monte das Oliveiras, né, o Vale do Cedron. Diz que é uma atmosfera muito gostosa, mas ele geralmente se emociona. Ele fica numa edificação em cujo térreo está o túmulo do rei Davi, né? E ali o próprio Davi teria comprado, muito tempo antes, né, do momento da ceia referida, teria comprado ao rei desculpe, Salém, uma gleba, né? E ali construiu o seu templo. Então, Leila, aí falando sobre os peixes, né? Porque você falou sobre peixe, mas o peixe é carne. Enquanto o Roberto toma aqui um pouquinho de um chazinho. Tudo bem, já me refiz. Um chazinho de hibisco, lembrando que tem várias excursões, né? Lá para a terra, como se diz, Terra Santa, de várias denominações religiosas. E é uma coisa muito bacana. Mas tem também espíritas que têm feito esse tipo de viagem, inclusive o Severino Celestino, o Haroldo Dutra, com grupos. E aí é uma viagem diferenciada, porque a pessoa vai, mas aprender de acordo com o que o Espiritismo nos traz, com muita clareza, com muita seriedade, explicando realmente os detalhes para que a pessoa, quem tiver a oportunidade de ir, mas assim, não naquela viagem que a pessoa acaba sem ter um significado, sem trazer um conhecimento mais profundo. Mas, Roberto, como o nosso tempinho, o café já está, o nosso, no caso, é um chá de hibisco que eu fiz, que já está quase esfriando, rapidamente o tempo passa e os nossos amigos também já estão com seus cafezinhos ficando frios, seus sucos, mas e por que as pessoas optaram, muitas, né, de hoje não comer carne? No meu caso, eu não como nunca, porque eu sou vegetariana no processo de me tornar vegana. Mas por que aqueles que consomem carne, hoje muitos não comem? Então, é interessante, porque teria feito essa troca, né? Em primeiro lugar, fala-se no jejum, né? Falando do jejum e oração, mas o jejum de maus hábitos, nós consumimos, as pessoas que fizeram uma leitura errada e foi introduzido dentro do cristianismo, de uma vertente religiosa do cristianismo, a troca da carne vermelha, a carne de aves, etc., por peixe. Mas dessa tradição, ela vem de longa data. Nós estamos falando aí do século III da atual era cristã. Então, naquela época, a frota que singrava os mares do Mediterrâneo, dedicados à pesca, eram praticamente dominadas pelo catolicismo, ou seja, por Roma, né? Que é a época, então, já do império do imperador Juliano, então teria se consorciado com o cristianismo, então onde o Estado e a religião cresceram muito. Então, economicamente também eram dominadores. Então, mas quem é que vai comer peixe? Então já tem os consumidores habituais, mas então era uma forma de maximizar os resultados para poder fazer jus àquela gigantesca frota e pagar. Então fala assim, olha, não é possível, não é permitido, aliás, era terminativo mesmo. Não é permitido comer carne, mas pode comer peixe. Então está liberado o peixe. E aí peixe vem até hoje, né? E o famoso bacalhau, então, coitadinho, que ele paga o pato, né? Na verdade, ele paga o peixe, né? Então fica o bacalhau no lugar dos outros peixes, né? Muito interessante, porque quantas das vezes nós seguimos
hábitos, tradições, e que a gente segue porque o outro disse o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, e a gente continua fazendo, né? É mais interessante em ter, desculpe estar dando essa cortada, é porque, como você diz, o tempo conspira contra nós. Eu não poderia deixar de passar isso, compartilhar com vocês. Porque, veja bem, a doutrina espírita ela é propositiva, mas, ao mesmo tempo, é aquela que nos leva a construir uma fé raciocinada. Então, fala-nos a razão. Mas por que nunca questionamos isso? Em primeiro lugar, que é uma coisa cultural. A gente fala assim, nossa, tanta coisa para preocupar com isso, e vai passando de uma geração em algumas religiões, entretanto, ou em alguns núcleos familiares, aliás, isso é mais ou menos impositivo. Se você não fizer isso, você não entra dentro de casa e vai por aí. Então tornou-se quase uma coisa impositiva. O Espiritismo nos faz uma outra proposta, né? Nós aceitar, o que é isso, né? Questionar qual é a razão de ser, não tem lógica, não tem suporte no nosso mecanismo de construção, do entendimento da mensagem do Cristo. Então nós não nos compactuamos com esse tipo de pensamento. Exatamente. E a mesma coisa como o Roberto estava dizendo, o jejum. O jejum tem inclusive uma passagem no Evangelho que um jovem sofre um processo obsessivo muito grave e os discípulos não conseguem curá-lo. E o pai desse jovem pede a Jesus que cure seu filho. E quando Jesus se aproxima, os espíritos se afastam. E os discípulos querem saber o porquê. E ele diz, essa casta de espíritos precisa de muito jejum e oração. Então muitos pensam que é ficar sem o alimento. Mas o alimento, ele não é o que compromete. O que compromete é as nossas atitudes, são os nossos pensamentos. Então o jejum é válido sim, mas o jejum da vigilância das nossas atitudes, como que nós nos comportamos. Isso aqui vai ser o verdadeiro jejum. Mas quando nós lemos a Bíblia, aí, não, Jesus falou isso, mas o que ele quis dizer? Qual é a interpretação realmente desse sentido? Então, o dia de hoje é um dia que muitos se perderam pelo tempo e consideram somente um feriado a mais. Tudo são tradições que chegaram até nós, mas é um dia para a gente aproveitar, parar, refletir, agradecer ao nosso governador espiritual por ele estar aqui vigilante, cuidando de todo o planeta. Agradecer por ele que já, como espírito puro, que não precisava mais reencarnar, vem à Terra nos trazer essa lição de humildade, de fraternidade, de amor, ensinar o perdão, ensinar a tolerância, curar e ensinar a seus discípulos a curar, a mostrar que todos nós podemos curar, que todos nós somos filhos de Deus. Então, o dia de hoje é esse dia para a gente parar, orar, refletir, fazer uma alimentação leve e aí sim, nos doarmos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, em benefício de outros irmãos. Esse é o verdadeiro jejum e essa é a verdadeira Semana Santa. Acabamos não falando sobre a Páscoa. Então, nós vamos falar entre Beleza. amanhã, 9h45 da manhã, o Evangelho da Família, e domingo, às 10 horas da manhã, o Evangelho no Lar. Okay. Nós ainda vamos aproveitar para dar continuidade amanhã e no domingo, falando sobre a ressurreição. Jesus ressurgiu, ressuscitou e de que forma foi. Muita paz a todos, um bom dia, uma sexta-feira abençoada, de muita reflexão e de muita gratidão. Obrigado a todos, bom dia. Temos então mais um encontro marcado amanhã. Fiquem em paz. Que assim seja.